Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom, circuitos retificadores. Estudaremos agora uma das principais aplicações dos diodos semicondutores. Trata-se do processo de retificação. Mas antes de falar de retificação, vamos falar da onda senoidal. Onda senoidal é um sinal elétrico produzido em todos os geradores de energia elétrica, em corrente alternada. E é a mesma tensão disponível em qualquer tomada de energia residencial ou industrial. Este é o sinal que, se você pegar um osciloscópio e medir na sua tomada, você vai ter uma onda senoidal. O sinal varia de 0 a 110, 0, menos 110. Ela varia, um sinal positivo e negativo. Onde teremos a tensão de pico e de pico a pico. Aqui temos a tensão de pico a pico e a tensão média. A nossa tensão média, que está, vamos chamar de tensão intermediária. Onde temos valor de pico, valor máximo que a onda atinge em um período. Valor de pico a pico é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo que a onda atinge. Valor eficaz, o RMS ou VRMS, valor indicado no multímetro quando na escala de corrente alternada, CA. A relação entre a tensão de pico e a tensão eficaz. Circuito retificador de meia onda. O circuito retificador de meia onda converte a tensão de entrada CA numa tensão contínua pulsante. Esse processo de conversão de CA para CC é conhecido como retificação. Observe aqui o nosso circuito retificador de meia onda. Eu tenho um diodo que vai, no semiciclo positivo, ele vai conduzir. E no semiciclo negativo, ele vai cortar, não irá conduzir, vai se comportar como uma chave aberta. Observem o que é que acontece nesse semiciclo. Ele não está conduzindo. Então, nós chamamos de tensão pulsante ou tensão retificada de meia onda. Observe nessa forma de onda que nós temos a tensão pulsante. Agora já mudou um pouco o sinal. Eu tenho um sinal retificado pulsante. Se eu pegar o meu multímetro e for medir a tensão em cima do componente, eu irei medir a tensão de pico dividido por π, ou por 3,14. Então, uma constante, eu tenho 0,318 vezes a tensão de pico. É o valor que você vai medir em cima da sua carga. O retificador de onda completa, nós temos aqui uma fonte, duas fontes. Eu tenho o primeiro diodo conduzindo, no semiciclo positivo, como você inverte a tensão, na outra fonte, o segundo diodo irá conduzir. Então, teremos uma tensão pulsante. Dessa forma que estará em cima da sua carga. Uma tensão pulsante, que a tensão dela, observem que a tensão média subiu. Se eu pegar um multímetro e for medir, a tensão média aumentou. Então, teremos o quê? A tensão média é 2 vezes a tensão de pico sobre π, ou sobre 3,14, que vai ser igual aqui a 0,6636 vezes a tensão de pico. Este é o valor que vai ser medido com o multímetro. Essa é a tensão média. A tensão que produz, a tensão contínua que produz trabalho. E também nós temos aqui, revisando também, nosso retificador de onda completa em ponte. Que ele vai, da mesma forma do anterior, quando teremos um sinal positivo, teremos um sinal alternado, teremos um sinal positivo e um sinal negativo em um semiciclo. Então, quando aqui for positivo, esse diodo irá conduzir. E o negativo, esse diodo irá positivo. Então, eu terei o quê? Positivo e negativo. Quando eu inverter, quando o sinal inverter de polaridade, o que é que vai acontecer?
eu terei negativo e positivo. O sinal inverte, lembrando, 60 Hz, 60 vezes em 1 segundo. Com esta inversão, eu terei, quem irá conduzir agora? Esse diodo irá conduzir para cá. E o negativo, esse diodo irá conduzir. Mantendo sempre positivo e negativo. Uma onda pulsante. Com apenas um gerador de sinal. O transistor. O transistor, nós verificamos nesta aula, conhecemos um dos maiores inventos da atualidade, o transistor. O bipolar, transistor bipolar. Que é um componente que proporcionou uma verdadeira revolução na eletrônica e de fundamental importância e compreensão por parte do técnico industrial do funcionamento e da operação do transistor, pois se trata do elemento básico, tanto em um pequeno rádio portátil como no processador de um moderno computador. Tudo tem transistor. Nessa aula, aprendemos a forma de operação do transistor em diversas situações, operando como chave, estática, como fonte de corrente, como amplificador de pequenos sinais. Na aula seguinte, estudaremos dispositivos eletrônicos que possuem mais de 3 camadas semicondutores em sua estrutura, que desempenham funções importantes no acionamento de equipamentos elétricos. A imagem de vários tipos de transistor, um pequeno transistor, um maior, um encapsulamento metálico. O tamanho e o tipo do encapsulamento do transistor depende da aplicação e da potência dele. Vamos relembrar o estudo de uma família de componentes semicondutores de estrutura um pouco mais complexa, apresentando até 4 camadas semicondutores, que são chamados de tiristores. Os tiristores são componentes eletrônicos com estrutura cristalina de 4 camadas. São os componentes básicos da eletrônica industrial. São utilizados para acionar cargas como motores, eletroímãs e conversores de corrente alternada em corrente contínua. Grande aplicação na indústria, mineração, locomotivas, caminhões, fora de estrada, etc. Olha o nosso caminhão de novo aí. Nosso caminhão fora de estrada, motor de corrente contínua, uma ponte rolante com eletroímã para pegar sucata ou movimentar componentes. São uma grande gama, uma grande aplicação dos tiristores. Está na indústria. Conversor também. Esse é um inversor de frequência que ele converte. Você pode variar o sinal do equipamento. Bom, vamos ver a estrutura do nosso tiristor. O tiristor é um componente eletrônico de silício cuja estrutura apresenta 4 camadas dopadas da seguinte sequência, PN e PN. Este componente apresenta 3 terminais. O terminal do material tipo P, externo, que é denominado de anodo, o terminal tipo N, externo, que é denominado de catodo. O terminal de camada tipo P, interna, é denominado de gatilho. Aplicando-se uma tensão positiva no anodo em relação ao catodo e polarizando-se diretamente as duas junções extremas do componente, nessa situação não ocorre condução de corrente elétrica através do componente, até que a camada interna tipo P ou o gatilho receba uma tensão positiva, um pulso. Essa tensão positiva no terminal de gatilho desencadeia a condução de corrente por todas as camadas do dispositivo. Observem o equivalente a transistor. Esse equivalente a transistor, que está aqui. Se você conduzir, você vai conduzir o primeiro transistor, que vai aterrar a base do segundo transistor e vai desencadear um efeito avalanche, que vai ficar conduzindo constantemente. Só irá parar de conduzir quando cessar a corrente, a de abrir o circuito.
Voltando, o SR. O SR é um diodo retificador controlado. Ele possui 3 terminais, anodo, catodo e o terminal de controle, gate. Para entrada em condução, o SR, é necessário que seus terminais, anodo e catodo, sejam diretamente polarizados e que seja aplicado um pulso de tensão positivo no gate. Satisfeita essa condição, é estabelecida uma corrente através do dispositivo entre os terminais anodo e catodo. Essa corrente deve apresentar um valor mínimo chamado de corrente de manutenção. O valor informado nas folhas de dados do componente, você pode encontrar o valor dessa corrente de manutenção. Uma vez estabelecido esse processo, mesmo sem tensão positiva no terminal do gate, o dispositivo permanece conduzindo. A extinção desse processo ocorre quando o dispositivo passa a ser polarizado reversamente e a corrente através do dispositivo for menor que a corrente de manutenção. Observe a curva característica de operação do SR e seu respectivo símbolo utilizado nos esquemas eletrônicos. Observa-se uma aplicação prática do SR, que é realizado o controle do ângulo de disparo do componente. Pode-se variar a potência entregue a cargas resistiva, variando-se o valor da resistência R ligado ao terminal de gatilho do SR. Esta é uma aplicação típica nas residências, no controle de potência de lâmpadas, chamado dimmer, controle de velocidade de ventiladores, etc. Então, se eu variar o valor dessa resistência, eu vou variar a corrente do gate, variando-se o quê? O ângulo de disparo, o tempo que vai. Quanto mais rápido for disparar, maior a tensão em cima da carga. É um circuitozinho básico que tem, já foi estudado. O TRIAC. O TRIAC é um tiristor com estrutura mais complexa, contendo diversas regiões PN-PN, que atuam como 2 SRs interligados em antiparalelo. Essa estrutura permite que o TRIAC opere no controle de cargas em corrente alternada. Na figura, observa-se o símbolo gráfico do TRIAC e seu circuito equivalente, a partir de 2 SRs. Na figura 1, observa-se também a representação do diagrama esquemático do ângulo de fase que permite controlar toda a faixa de potência desenvolvida na carga. Esse circuito é muito utilizado no controle de brilho produzido por lâmpadas incandescentes ou no controle de velocidade e rotações de motores universais. Aqui o nosso circuito de disparo. Eu tenho uma carga, que essa carga pode ser um chuveiro, pode ser um ventilador. E é um circuitinho básico, facinho de fazer, que a gente vai controlar o tempo de carga desse capacitor, variando-se a tensão, a resistência deste potenciômetro, P01. Então, o que acontece? Quanto mais rápido o capacitor se carregar, ele vai atingir a tensão desse segundo componente, que é chamado de IAC. Ele tem uma tensão de disparo. Quando ela disparar, irá conduzir e dar o pulso no gate do TRIAC, que o mesmo irá conduzir. Bom, estudamos os 2 principais componentes que apresentam 4 camadas semicondutoras. O SR é um diodo retificador controlado através de um terminal de gatilho. E o TRIAC corresponde a uma chave estática controlada para acionamento de cargas em corrente alternada. Esses componentes terão grande importância em sua formação, por serem amplamente estudados nos modernos conversores estáticos e controladores de máquinas elétricas de grande porte. Introdução aos circuitos integrados. Vamos conhecer circuitos integrados e suas vantagens, quando utilizados em equipamentos complexos. Conheceremos a classificação de microchips quanto à sua aplicação, grau de integração, forma e encapsulamento. Os circuitos integrados também são chamados de microchips. São circuitos eletrônicos funcionais constituídos por um conjunto de transistores, diodos, resistências e capacitores fabricados sobre uma única pastilha semicondutora de silício. Foram desenvolvidos a partir da década de 60 em importantes laboratórios americanos e rapidamente difundidos no uso militar, espacial e doméstico. Atualmente pode-se encontrar um microchip em cartões pessoais, relógios eletrônicos, modernos computadores pessoais, etc. As vantagens dos CIs
Circuitos integrados em relação aos circuitos com componentes discretos são redução de custo, peso, tamanho, aumenta a confiabilidade, maior velocidade de trabalho, menor consumo de energia, facilidade de manutenção, simplicidade na produção industrial. Os circuitos integrados poderão ser classificados, em circuitos analógicos e digitais. Aqui um sinal analógico. Eu tenho aqui um exemplo da simbologia de um circuito integrado analógico, um amplificador operacional. Os circuitos integrados lineares ou analógicos produzem sinais contínuos em função dos sinais que lhes são aplicados na entrada. As funções dos circuitos integrados são a amplificação, geração ou manipulação de pequenos sinais elétricos. Destacam-se neste campo grupo de circuitos integrados. Os amplificadores são chamados de amplificadores operacionais. Circuitos integrados digitais operam segundo a álgebra booleana, realizando operações lógicas, e nessas operações lógicas são manipulados valores discretos de tensão que representam os dígitos 0 e 1. Classificação. Quanto ao grau de integração? Quanto ao grau de integração, refere-se ao número de componentes que são feitos dos circuitos integrados e que contém na sua pastilha. Eles podem ser classificados em SSI, integração em pequena escala, com menos componentes, podem dispor de até 30 dispositivos por pastilha, ou 30 transistores lá dentro. MSI, integração em média escala, que corresponde a CIs com 30 a 1000 dispositivos por pastilha. Esses circuitos incluem decodificadores, contadores, etc. LSI, integração em grande escala, contém milhares de componentes de 1000 a 100.000 dispositivos por pastilha. Esses circuitos normalmente efetuam funções lógicas complexas, como toda a parte aritmética de uma calculadora, um relógio digital, etc. VLSI, integração em larga escala. É o grupo de CIs com um número de componentes compreendido entre 100.000 e 10 milhões de dispositivos por pastilha. São utilizados na implementação de microprocessadores. ULSI, integração em escala ultralarga. É o grupo de CIs com mais de 10 milhões de dispositivos por pastilha. Classificação do circuito integrado. Quando é o tipo de encapsulamento? Quando o tipo de encapsulamento, basicamente, são 4 tipos de encapsulamento que podem envolver, proteger e proporcionar a devida dissipação de calor dos chips. Cápsulas com fita de pinos, DIL, QL ou SL. Cápsulas planas, cápsulas metálicas, cápsulas especiais. A maioria dos encapsulamentos é constituída de material plástico ou cerâmico, exceto cápsulas TO3, que são de material metálico. Para os CIs de baixa potência, utiliza-se cápsulas em fila de pinos. Nos integrados de encapsulamento DIL, a numeração dos terminais é feita a partir do terminal 1. Identificação é identificado pela marca, é uma marquinha que tem nele, seguido por uma linha de terminais e retornando pela outra extremidade. Durante essa identificação dos terminais, o CI deve ser sempre observado por cima. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve revisão sobre o conteúdo do módulo anterior. Façam seus exercícios e melhorem seus conhecimentos no assunto. Nos veremos na próxima aula.